Glória a Deus. Vamos ler aqui então Gênesis 14, o verso 18 diz assim: Existe um princípio, queridos. Ligado aí, pastor Eduardo, glória a Deus. Existe um princípio da primeira menção. Sempre que algo é citado pela primeira vez na Bíblia, isso merece uma atenção especial. Porque quando você entende a origem de algo na Bíblia, você pode compreender muitas coisas a partir do princípio, a partir da origem. Então, a primeira vez que a palavra dízimo aparece nas Escrituras é nesse texto, Gênesis 14, a partir do 18, né, nós vamos ler. Diz assim: Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Era sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou ele a Abraão e disse: Bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos, e de tudo lhe deu Abrão o dízimo. Olha só, queridos. Que extraordinário, que coisa tremenda essa palavra aqui. Shalom, Yane, seja bem-vinda. Glória a Deus. Porque aqui, queridos, Abraão, ele foi para uma guerra. Ele guerreou contra alguns reis. E ele estava então, e ele ganhou a guerra, ele venceu. E ele então tem o despojo da guerra. Ou seja, ele tinha ali animais, provavelmente recursos, riquezas, ele tomou o despojo da guerra. E nesse momento aparece essa figura aqui, essa pessoa, Melquisedeque. A Bíblia vai falar que Melquisedeque, ele era sacerdote do Deus Altíssimo. Em outras palavras, sacerdote de El Elyon. El Elyon, o Deus Altíssimo. E ele também era rei de Salém. Essa palavra Salém, ela é a origem de Jerusalém. Então, esse homem, pelo que se entende, ele tinha um sacerdócio a Deus ali e governava naquela região, onde depois se tornaria Jerusalém. Ok? Essa palavra Salém significa paz. Então, ele era rei dessa região de paz. E o nome dele, Melquisedeque, significa rei de justiça. Então, veja que esse personagem, essa pessoa, era alguém muito especial. Sacerdote do Deus Altíssimo. Quando Abraão vê esse homem, primeiro, esse homem traz para Abraão algo. Então, esse homem trouxe pão, olha só as figuras aqui, pão, e ele também trouxe vinho. Ele trouxe algo para Abraão. Abraão, de alguma forma, reconhece a autoridade deste homem e decide: de tudo isso que eu despojei, de toda essa riqueza que eu conquistei, eu vou entregar 10%
No caso, a ele, mas era uma oferta ao Senhor. Abraão estava dedicando 10% daquilo ao Senhor, entregando a Melquisedeque. Shalom, pastor Robson, graça e paz. Olha só, queridos, que incrível, que tremendo isso daqui. E esse homem, ele abençoa Abraão. Vamos lá comigo em Hebreus, eu quero falar mais um pouquinho sobre isso. Hebreus, capítulo 7. Olha só o que diz Hebreus, capítulo 7. Hebreus vai fazer menção desse acontecimento. Amém, glória a Deus. Amém, pastor. Hebreus 7 diz o seguinte, olha só a respeito de Melquisedeque. Porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão, quando voltava da matança dos reis e o abençoou, para o qual também Abraão separou o dízimo de tudo. Primeiramente se interpreta rei de justiça, depois também é rei de Salém, ou seja, rei de paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, que não teve princípio de dias nem fim de existência, entretanto, feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote perpetuamente. Olha só. Agora o verso 5, versículo 5. Acompanhe comigo. Diz assim: Ora, os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio têm mandamento de recolher, de acordo com a lei, os dízimos do povo, ou seja, dos seus irmãos, embora tenham estes descendido de Abraão. Agora o verso, vamos lá para o 9, para a gente só finalizar aqui rapidamente, né, para não ficar tão comprido. O verso 9 diz assim: E por assim dizer, também Levi, que recebe dízimos, pagou-os na pessoa de Abraão, porque aquele ainda não tinha sido gerado por seu pai quando Melquisedeque saiu ao encontro deste. Olha só. O que o texto está dizendo aqui? Ó? O autor de Hebreus está dizendo o seguinte: Irmãos, reparem que os levitas, que são aqueles que recebiam os dízimos, eles dizimaram para Melquisedeque, porque quando Abraão deu o dízimo para Melquisedeque, Levi estava dentro de Abraão, porque ainda não havia nascido, né? Vamos colocar assim. Então Levi estava como se fosse dentro de Abraão ainda. E quando Abraão entregou o dízimo, então era como se a própria tribo sacerdotal, a tribo de Levi, dos levitas, entregasse também, junto com Abraão, o dízimo ali a Melquisedeque. Ok, então veja bem. O ponto que eu quero trazer para vocês agora. Primeiro, o dízimo não é algo apenas da lei. O dízimo, ele antecede a lei. Ele é um princípio espiritual. Ok? E mesmo na nova aliança, porque a Bíblia vai falar que Jesus, ele é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Né? Isso está em Hebreus. Também o Salmo 110, se eu não me engano, fala algo sobre isso. Mas a Bíblia vai dizer que o Senhor Jesus, ele é sacerdote de acordo com a ordem de Melquisedeque. Aleluias! Ou seja, queridos, o princípio do dízimo, ele é antes da lei,
e ele permanece até hoje, em especial porque Jesus é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Você está entendendo? Então, preste atenção. O princípio do dízimo. O dízimo é um princípio espiritual. Esse princípio foi inserido dentro da lei, enquanto vigorou o sacerdócio levítico, eram os levitas que recebiam. Mas o dízimo foi inserido nesse contexto, mas ele é um princípio anterior a ele. Amém. Eu creio que você conseguiu entender o que eu estou falando. E agora eu quero entrar vamos aprofundar aqui, vamos continuar aqui. Amém? Você está gostando? Diz aí se você está entendendo, se você está gostando. Está sendo claro para você? Glória a Deus. Está claro? Então vamos lá. Olha só, queridos. Vamos aprofundar aqui. Agora o ponto que eu quero trazer para vocês. Tudo bem, nós já procuramos mostrar pelas escrituras, né, que o dízimo é um princípio espiritual. Shalom, apóstolo Juliano, seja bem-vindo, graça e paz. Mas veja bem, para quem Abraão deu o dízimo? Ou por que Abraão deu para aquela pessoa o dízimo? Uma pergunta, Abraão deu o dízimo porque ele olhou para Melquisedeque e ele falou assim, coitado, tá passando fome, vou ajudar ele. Abraão entregou o dízimo porque ele falou assim, poxa, eu percebo que essa pessoa aqui está precisando e eu vou dar o dízimo para ela. Foi por causa disso, irmãos? Não. Pelo contrário. Melquisedeque era um rei, queridos. Ele era um rei. Rei de Salém. Uma pessoa influente. Melquisedeque provavelmente estava... ele manifestava a autoridade. Em outras palavras, Abraão, ele reconheceu algo naquele homem para decidir dar o dízimo para ele. Então aqui é um segundo princípio, olha só, o dízimo, queridos, o nosso dízimo, nós não damos a ele por questão de que a pessoa precisa receber o nosso dízimo. Não é por isso. Nós damos o nosso dízimo porque aquela pessoa, ela é digna. Porque nós reconhecemos que aquela pessoa, ela é digna de receber o dízimo. Lembre que o Senhor Jesus falou assim, ó, digno é o trabalhador do seu salário. Isso está lá em Lucas, capítulo 10, o verso 7. Então preste atenção. Preste atenção. Vamos pensar aqui juntos. Melquisedeque tinha algum atributo que tornou ele digno para receber o dízimo, que era uma oferta ao Senhor.
Shalom, Josiane. Então, preste atenção. Eu vou citar algumas coisas que eu considero aqui que entram nisso. Santidade. Melquisedeque, ele era uma pessoa, ele era uma autoridade. Então, o que tornaria uma autoridade espiritual digna para receber o dízimo? Então, santidade, eu creio que eu posso colocar dessa forma. Santidade. Autoridade, ó. A santidade. Autoridade espiritual. Não são todos que carregam autoridade espiritual, irmãos. Então, ó, santidade, autoridade espiritual. Melquisedeque tinha tudo isso. Carrega os mistérios de Deus. Aqui, ó, quando eu falo carrega os mistérios de Deus, a Bíblia vai falar que os ministros do Senhor são despenseiros dos mistérios de Deus. Então, olha só. Carrega os mistérios de Deus. E quando eu digo isso, então, carrega a revelação de Deus, carrega a unção de Deus, carrega as chaves espirituais que vão fazer a diferença na sua vida. Carrega os códigos espirituais que vão fazer a diferença na sua vida. Por que eu digo isso? Você lembra que Melquisedeque, Shalom, irmã Lígia, Shalom, irmã Sandra, glória a Deus. Você lembra, queridos, que Melquisedeque, o que ele trouxe? Ele trouxe pão e ele trouxe o vinho. Isso aponta, né, nós sabemos, para algo profeticamente, né? O pão e o vinho são figuras muito simbólicas nas Escrituras. Então, Melquisedeque, ele tinha o que servir. Aleluia, olha só. Melquisedeque, ele tinha o que oferecer espiritualmente. Tanto é que ele abençoou Abraão. Ele abençoou Abraão. E lá em Hebreus vai falar assim, veja como esse homem era, como ele era grande. Porque até Abraão recebeu a bênção dele. Shalom, irmã Silvana. Glória a Deus, glória a Deus. Olha só, queridos, que incrível. Porque a Melquisedeque, ele abençoou Abraão. Por que eu estou trazendo isso para vocês, queridos? Porque muitas pessoas pensam assim, ó. Muitas pessoas pensam, não faz diferença onde eu dou meu dízimo. Você já ouviu isso? Não faz diferença para quem eu dou meu dízimo, não faz diferença onde eu dou meu dízimo, importa que eu dê meu dízimo. Exatamente, muita diferença. Por quê, queridos? Olha só, porque cada sacerdote, pega essa chave, cada sacerdote carrega uma atmosfera. E cada sacerdote tem uma mesa. Então, quando você dá o seu dízimo, que é algo muito importante, queridos, assim como a profetisa Bruna escreveu, né? Que dinheiro representa o sangue, né? Olha só, para você ter o recurso, queridos, você trabalhou.
Você às vezes trabalhou o mês inteiro, você se esforçou muito. É o seu trabalho, é a sua vida, é o seu sangue, é o seu tempo, é o seu suor, é a sua dedicação, é a sua renúncia. Você está renunciando para trabalhar, não é? Muitas vezes. É a sua renúncia. Então, esse recurso, ele é algo que você adquiriu. Esse recurso que você tem é algo que foi fruto do seu trabalho. E aí, quando você então separa o dízimo, a 10ª parte, e entrega a algum sacerdote de Deus, você participa do sacerdócio dele. Em outras palavras, você vai participar da atmosfera que ele carrega e da mesa que está o que ele serve. Então, por exemplo, quando Abraão dizima Melquisedeque, queridos, Melquisedeque carregava uma atmosfera. E a atmosfera de Melquisedeque era uma atmosfera de paz, de justiça. Era uma atmosfera que ele abençoou. Ele falou assim, que bendito seja Deus, criador, possuidor dos céus e da terra, o El Elyon. Primeiro, olha só, Abraão, ele não conhecia o Senhor, ou pelo menos não se referia ao Senhor como El Elyon ainda. Abraão, se eu não me engano, se referia a Deus como Adonai. Adonai, ou seja, ele tinha uma revelação. A partir do momento que ele conhece Melquisedeque, Melquisedeque abençoa ele em nome de El Elyon e traz uma nova revelação. Você vai ver que depois o próprio Abraão usa esse termo El Elyon. É como se Abraão tivesse recebido uma revelação, algo novo. É como a profetisa Bruna escreveu. Melquisedeque transferiu uma atmosfera. Ele ativou espiritualmente algo em Abraão que ele carregava.